Boa noite, esse vídeo vai tratar um pouco do que estamos aprendendo na matéria de planejamento urbano. Começamos falando dos três autores principais, Gordon Cullen, Kevin Lynch e Jenny Jacobs. Bom, vamos começar falando de Kevin Lynch. Lynch diz que a partir da imagem que a cidade produz, podemos perceber esses elementos, através da análise de três componentes, que são estes: identidade, estrutura e significado. Ele também fala muito referente a caminho, limites, pontos de referência, pontos nodais e marcos. São os principais definidores da imagem e da paisagem da cidade. Outros fatores que influenciam na imagem de uma área é o significado social, sua função, sua história ou até mesmo o nome. Vamos falar agora um pouco sobre Gordon Cullen. Gordon Cullen tratava muito sobre ótica, local e conteúdo. Ele dizia que compreender os elementos ajudam a criar um ambiente urbano. Para ele, a paisagem urbana desperta muitas emoções, então com esses três componentes podemos ter essas percepções. E agora sobre Jenny Jacobs. Ela tratava muito sobre fatores como segurança e os olhos da rua, gente sempre, e calçadas, que não deviam ser interrompidas, elas deveriam ser contínuas para que atraísse pessoas. Então, após analisarmos sobre esses três autores, podemos tomar um conhecimento para estudar a respeito de loteamentos. Primeiramente, fizemos um estudo de caso sobre a área do Jardim Maluche. Fizemos uma análise que, até então, o Jardim Maluche era uma fazenda e ele era apenas residencial. Após um tempo, começou a ter alguns comércios. Até então, o acesso por ele se dava somente pela rua Dom Joaquim, que fica na panificadora Sacipan. Após um tempo, foi construída uma ponte que liga até os demais bairros, principalmente ao centro. Até então, só entrava no bairro quem era morador, praticamente, pois não tinha comércio e, ao mesmo tempo, era difícil a ligação dele com os demais bairros. Fizemos uma análise também de escolas próximo ao bairro. O bairro está aqui e aqui são as escolas em laranja. Supermercados, o bairro está aqui e as escolas também em laranja. O bairro está aqui, postos de gasolina, bancos, os hospitais também, mais na região central. E as igrejas agora já têm grande parte de todos os bairros. Mas pode-se analisar que em si o bairro ainda é muito residencial. Essa via aqui da frente, ela é mais comercial, mas a maior parte ainda do bairro tem uma concentração apenas residencial. O bairro em si, ele teria ruas largas, canteiros centrais, mas também ao mesmo tempo, em contrapartida, ele tem alguns lotes vazios, alguns pontos que não são tão iluminados, e também o que facilita muito são as partes que são apenas calçamento. Pois isso faz com que as vias elas acabem não se tornando vias rápidas, então os veículos acabam tendo que ir um pouco mais devagar. Alguns marcos são a panificadora Tomasi e também a Praça do Maluche, que é um grande ponto de referência no bairro Maluche. Agora fazendo uma análise da área ser loteada. A nossa área é essa área aqui, encontrada no bairro Santa Terezinha com a divisa do bairro Limeira. O bairro Santa Terezinha, ele é o bairro mais populoso de Brusque. Ele conta com 10.081 moradores, segundo o censo de 2010. Percebemos também que a faixa etária encontrada, a maioria é entre 15 e 64 anos. Aqui a gente percebe
que o loteamento ele se encontra próximo à área de comércio da FIP e do Stop Shop. Essa área do bairro é bem movimentada durante o dia e os finais de semana. A gente pode perceber uns pontos negativos no bairro, como pouca iluminação em uma das avenidas mais movimentadas. As calçadas, na maioria do bairro, ela não é boa, porém foi feita uma revitalização dessas calçadas em umas partes mais principais. Pontos positivos encontrados. As áreas de comércio e serviços são áreas movimentadas durante o dia. O bairro ele tem bastante problemas na época das cheias. Ele é um dos bairros mais afetados, porém na parte que iremos lotear, por ser uma área um pouco mais alta, ele não tem um problema tão elevado. As áreas residenciais do bairro são pouco movimentadas. E esse centro do bairro, ele gira próximo aos comércios, FIP, Stop Shop, e mais para a região sul do bairro, longe de onde iremos lotear. Como dito, as ruas e calçadas elas são mais estreitas e a rodovia perto da área a ser loteada é um limite para os pedestres. Então, como dito, os marcos são esses: o supermercado Arker, o Stop Shop e a FIP. Áreas importantes perto da nossa região. Escolas. Existe a escola da Santa Terezinha, é um pouquinho longe, e existe a Unifeb, que é uma universidade da cidade. Supermercados. Próximo ao lote existe o supermercado Otto Atacarejo, o supermercado Arker, que é um grande supermercado, e o supermercado Yasog Rig. Hospitais e centros médicos. Não há muitos hospitais perto, porém há a UBS da Limeira e a UBS da Santa Terezinha ali. Igrejas, tem a igreja do bairro e a maioria das outras se encontram em áreas mais afastadas. Postos de gasolina, na maioria em áreas mais afastadas, mas possuem perto da Unifeb. Bancos, é na região mais ao sul do bairro. Perto do nosso lote, a gente encontra bastante indústrias. Encontramos a área Def Malhas, outra malharia, encontramos a Uvel, uma revendedora de carros, e a Fischer Indústrias. Perto do loteamento há restaurantes e shoppings, que no caso seriam os citados anteriormente como marcos. Nesta tabela há uns dados gerais do bairro. O bairro a gente vê que ele vem se consolidando como um segundo centro comercial, trazendo mais comodidade para os moradores. E essa área perto do nosso loteamento não é uma área tão utilizada atualmente. E aqui, como dito, então o nosso lote ele faz divisa com a rodovia Antônio Raio, com as grandes indústrias e uma área residencial. Analisando a topografia, percebemos que a topografia da nossa área, ela não é muito acidentada. Apenas possui essa inclinação leve ao fundo do terreno. Hoje, vemos que essa região é um grande pasto. E aqui conseguimos analisar que a inclinação não é muito grande e não é mais alta do que a permitida para a construção de lotes. Aqui podemos analisar a carta de enchentes no rio de 7 a 10 metros. Aqui é o nosso bairro. Em 7 metros, a área ainda não é muito afetada, apenas uma pequena parte aqui. Em 8 metros, ele já começa a ser mais atingido pela enchente, devido a esse córrego que atravessa a área a ser loteada. Já em 9 metros, a água já começa a tomar grande parte do terreno. E em 10 metros, basicamente, a área a ser loteada já fica submersa. Agora falando um pouco as leis para que possamos construir este loteamento.
Devemos levar em conta a Lei Federal número 6.766 de 79 e as leis municipais complementares número 136 de 2008 e 138 de 2008. Devemos saber também que a lei que irá vigorar será a mais restritiva. No nosso caso, a mais restritiva são as leis municipais, então iremos usá-las. Vou falar um pouquinho sobre as leis de curso d'água. A lei nacional delimita um recuo de 30 metros em ambos os lados de cursos d'água com até 10 metros de extensão. Já para rios com extensão de 10 a 50 metros, o recuo deve ser de 50 metros em ambos os lados. Já a nossa lei municipal sobre cursos d'água, ela delimita como áreas não edificantes áreas urbanas consolidadas. Ou seja, nesse córrego que atravessa o nosso loteamento, a faixa não edificável deve ser de no mínimo 15 metros em ambos os lados. Também são consideradas faixas não edificantes, faixas de domínio de rodovias, redes de energia, gás, comunicações, drenagens, faixas sanitárias, áreas de preservação permanente, como é o caso dessa área que teremos que deixar em volta deste córrego, e áreas com inclinações muito elevadas, que não é o nosso caso, pois a nossa inclinação nessa área não é muito elevada. As leis para as vias. No nosso lote, a gente encontra uma via arterial, que é uma rodovia, encontramos uma via coletora e vias locais. Esta deve ter o recuo de 5 metros, como já encontramos nessas edificações existentes. Aqui, elas são vias asfaltadas. Esta daqui também. E essas aqui não são asfaltadas. São ruas de paralelepípedos e, em algumas áreas, até chão batido. As calçadas, tanto desta via como destas vias, devem ter uma largura de, no mínimo, 2 metros. E encontramos essas calçadas, porém não possuem alta qualidade. Aqui não há calçada, por ser uma rua de via rápida. As ruas que iremos construir no loteamento, por serem vias locais, devem ter 7,5 metros de pista e 2 metros de calçada em ambos os lados. Agora, analisaremos a Lei Complementar número 138 para a construção do loteamento. Percebemos que a área geral da gleba é uma área de 429.275,62 metros quadrados. Porém, a área do empreendimento não é a mesma, pois a gente tem um córrego que atravessa, tendo que ter um recuo de 15 metros em ambos os lados. Temos uma rodovia, tendo que ter o recuo de 5 metros. Temos áreas já edificadas. Então, a área do empreendimento seria uma área de 3.828.988,69 metros quadrados. Segundo essa lei, deste total da área do empreendimento, devemos deixar 35% para a área pública. Os lotes do loteamento devem ter 12 metros de testada e 240 metros quadrados. E os lotes de esquina deverão ter, no mínimo, 15 metros em ambas as testadas. Lotes de esquina deverão ter 6 metros de raio mínimo e o comprimento das quadras não poderá ser superior a 500 metros. E este foi nosso estudo prévio sobre a área a ser loteada. Obrigada pela atenção.